para o estado de Santa Catarina. Ontem, no final da tarde, o governo anunciou então a retomada de atividades econômicas no estado a partir de semana que vem. Então preste atenção. A partir do dia 30, o que poderá já funcionar em Santa Catarina? As agências bancárias voltarão então ao atendimento normal, assim como os correspondentes bancários, as lotéricas e cooperativas de crédito, a partir já do dia 30. Quando termina, então, este decreto foi prorrogado, que vai ser na próxima quarta-feira, portanto, dia 1º de abril, serão autorizados, então, a abertura totalmente, a partir do dia 1º de abril apenas, serviços dos autônomos, domésticos e serviços prestados por profissionais liberais. Também, a partir do dia 1º de abril, autorizados parcialmente serviços privados não essenciais. O que são? Academias, shoppings, bares, restaurantes, o comércio em geral, setor hoteleiro, construção civil, escritórios de prestação de serviços em geral, centros de distribuição e depósitos. Por que parcialmente? Quais são as regras? Vamos lá. Funcionamento com 50% da capacidade de público. Vou usar um exemplo. Se a sua loja, então, ela cabem ali 50 clientes sendo atendidos normalmente, então você vai restringir, só 25. Né? Se tiver mais gente, tem que esperar lá de fora e não ultrapassar esta capacidade. Essa distância de 1,5 metro de pessoa para pessoa, ela permanece, assim como já está sendo hoje, onde a maior parte do comércio já aderiu colocar fitas ou adesivos no chão para separar as pessoas, isso então continua. Até que, abrindo um parênteses, devia ser já a cultura do brasileiro essa situação, para que possamos nos manter. Não é só a questão do coronavírus, mas principalmente no inverno, temos aí as gripes H1N1, dentre outros vírus que são transmissíveis de pessoa para pessoa. Também, dentro das regras, essas pessoas, por exemplo, que tenham funcionários acima de 60 anos ou são do grupo de riscos, ou seja, você tem um funcionário que é diabético, gestante, hipertenso, essas pessoas, elas não podem voltar a trabalhar. Elas têm que ficar, então, afastadas e, detalhe, não podem ter prejuízos nos seus salários, não pode descontar os salários delas. Então, esta é a regra a partir do dia 1º de abril. As regras para os serviços privados não essenciais. Fretamento de veículos para os trabalhadores, tem que respeitar 50% de sua ocupação. Por exemplo, os ônibus das indústrias, continua como está hoje, 50% então não pode lotar o ônibus. E a adoção de medidas de higiene e saúde das pessoas. Priorizar, no máximo possível, a questão do trabalho remoto, ou chamado home office. Permanecem suspensos, então, pelo prazo de 7 dias a contar do dia 1º, ou seja, mais uma semana ainda prorrogável. Circulação de veículos de transporte coletivo urbano, municipal, intermunicipal, interestadual e fretamento para transporte de pessoas, seja público ou privado. Ou seja, não vamos ter ainda ônibus, por exemplo, Porto União, não vamos ter a partir do dia 1º ainda, porque esse decreto foi prorrogado, então, do dia 1º até o dia 7 de abril. Assim como os ônibus, por exemplo, preciso viajar para tal lugar, não vai ter ônibus ainda, através desse decreto que foi estipulado ontem pelo governo de Santa Catarina. Mas isso a partir da semana que vem, principalmente comércio, a partir só do dia 1º, quarta-feira. Até lá, seguem ainda as restrições do decreto estadual. Porém, o governo catarinense, nos últimos dias, através, é claro, fazendo alguns ajustes nos seus decretos, liberou alguns tipos de atividades. A gente vai saber agora, com o comandante da Polícia Militar de Porto União, Capitão Gali, quais são os serviços que podem funcionar e o que ainda não pode. Trazer novas informações em relação ao combate da pandemia do Covid-19. Em Santa Catarina, permanecem as restrições trazidas pelo Decreto Estadual número 525, quais sejam fechamento de lojas, de comércios não essenciais, permanência das indústrias com efetivo reduzido em 50% e demais já conhecidas por todos os senhores. Vivemos uma expectativa de retorno gradual às atividades.
nosso governador do estado já sinalizou positivamente no intuito de gradativamente ir liberando determinadas áreas comerciais para retornarem ao funcionamento. Chamamos extrema atenção de todos para que permaneçam ativos física, mentalmente, que cuidem de suas casas, cuidem de seus jardins, brinquem com suas crianças, conversem com seus pais. Só nesse momento de crise é que nós podemos ter em mente a grandeza da união entre a família, entre os amigos, parentes e todos os membros da comunidade. Sobrarão apenas histórias contadas à próxima geração de como enfrentamos de maneira grandiosa essa guerra sem precedentes que afronta a nossa existência. Temos em mente que tudo isso é passageiro, portanto, devemos nos preocupar sim em mantermos-nos ativos com a alimentação saudável, com uma dieta equilibrada, com exercícios físicos, com atividades que evitem o ócio, pois o ócio é sempre prejudicial à nossa mente e ao nosso corpo. Queremos sair fortes dessa crise, prontos para o trabalho, prontos para levantar novamente o nosso Brasil, para ver nossa pátria evoluir novamente a patamares de crescimento mundial e liderar vários ramos da economia no nosso globo terrestre. Somos, sim, uma pátria de pessoas unidas, uma pátria de que todos trabalham juntos, ombreados, unidos por um só objetivo: viver e ultrapassar, vencendo o Covid-19 e qualquer outra crise que porventura afronte a nossa geração. Deixaremos, sim, a nova geração que vem pela frente, num futuro próximo ou mais distante, as histórias de como conquistamos e vencemos juntos. Um grande abraço a todos. A Polícia Militar do Estado de Santa Catarina permanece sempre disponível e a primeira companhia de Porto União está sempre pronta para enfrentar qualquer situação que venha a atingir os munícipes de Porto União e região. Fiquem todos com Deus, que Ele nos abençoe e nos faça passar por isso o mais rápido possível e voltar à normalidade. O fato acontece. A Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo. Jovem Pan.